Eu não sei se você lembra disso, mas uns 10 anos atrás, mais ou menos, antes dessa febre dos smartphones, né, dos videogames de mão, né, estarem acessíveis a todo mundo, tinha os minigames, né, o minigame. E um dos jogos mais famosos na época dos minigames era um jogo chamado Tetris, né? Eu não conhecia esse jogo pelo nome, vim conhecer o nome há pouco tempo, mas esse jogo Tetris, ele é um que as peças elas tinham formas diferentes, cada uma era num formato, e as peças iam caindo assim, né, lá da tela do minigame, e você tinha que encaixar essas peças, né? Então você ia apertando lá o botão do minigame, ela ia girando, você ia encaixando, à medida que você encaixasse, ia saindo uma fileira ali, né? Quanto melhor, mais você encaixasse, melhor até você zerar o jogo, né? Vamos dizer assim. E ia ficando cada vez mais difícil, as peças iam vindo mais depressa e tudo mais. Foi feito um experimento, né, controlado usando esse jogo e um grupo de pessoas, né? Se não me engano, foram 3 jovens e eles foram colocados exclusivamente para jogar esse jogo Tetris durante 3 dias, né? Então, durante 3 dias, a única coisa que eles faziam era jogar esse jogo Tetris no minigame. Depois que o experimento acabou, pelo menos na visão deles, né, quando eles saíram, né, dessa sala de controle, vamos dizer assim, onde eles ficavam lá o tempo inteiro jogando, o experimento continuou, né? E qual que era a ideia do experimento? É ver como que aquele jogo poderia talvez influenciar outras áreas da vida daqueles jovens, né? E foi muito interessante o resultado, né? Eles viram que esses jovens, depois que eles saíram, eles andando na rua, eles começavam a ver, por exemplo, um prédio e vendo que prédio que se ficasse em determinada posição ia se encaixar com o outro, né? Outros, quando ia fazer a compra do supermercado, por exemplo, via as caixas assim na prateleira e ficava imaginando, mas se essa caixa virar para cá, fizer assim, vai dar para encaixar e tal. E aí ficou conhecido como o efeito Tetris, né? Então, o que é isso? O que foi identificado, né, com esse experimento? Que quando a gente é exposto a uma determinada situação por um bom tempo, a nossa mente ela absorve o padrão daquilo, né? Então, assim como esses jovens, por exemplo, eles pegaram o padrão do jogo Tetris e tudo que eles viam depois era Tetris, né? Tudo que eles viam, eles estavam procurando alguma forma de encaixar aquilo. Como que isso se expande para outras áreas e outras áreas muito mais importantes da nossa vida do que um mero jogo de minigame, né? Isso acontece exatamente, por exemplo, com pessoas que costumam assistir jornais todos os dias, ou ler, né, o jornal impresso, ou assistir talvez os piores possíveis, que são esses noticiários policiais, né, como o Datena, alguma coisa do tipo, que são notícias extremamente desagradáveis, né? Só fala de violência, de terrorismo, coisa do tipo. Pessoas que têm o costume de se alimentar, de alimentar a mente com isso todo dia, tendem a ser pessoas que veem coisas negativas em tudo. Pode ser que você conheça alguém assim, ou pior, infelizmente pode ser que você seja uma pessoa assim. E isso realmente é uma questão que talvez você não perceba que é uma coisa que está inconsciente. Como isso virou um padrão, né? Por exemplo, se você costuma assistir jornal desse tipo todo dia, isso vira um padrão. Qualquer coisa, por exemplo, tem pessoas que qualquer coisa ela sempre pensa que é perigoso, né? Então, por exemplo, eu vou sair de moto, por exemplo. Aí a pessoa pensa, mas você trancou a moto? Você passou o cadeado ali? Não, porque está roubando muito, porque isso, porque aquilo. Você está saindo de casa, mas você conferiu as portas, você trancou tudo, você passou o cadeado, você fez isso, porque... Então, o padrão da pessoa fica num padrão, nesse caso aqui, por exemplo, de insegurança, tá? Mas a boa notícia é que esse mesmo padrão serve para o efeito contrário também, que é o efeito que a gente quer, né? Se você estiver constantemente exposto a coisas boas, né? A pessoas agradáveis, a conversas agradáveis, a notícias agradáveis, por mais que, para mim, na minha opinião, o jornal é o pior lugar para isso, né? Você tende também a ter padrões otimistas, né? Então, se você conhece, por exemplo, uma pessoa, se você é uma pessoa otimista, dificilmente você consegue ser otimista consumindo diariamente
coisas negativas, desse tipo que eu te falei aqui, por exemplo. Então isso vira um padrão, né? Um outro exemplo, né, talvez é uma coisa até desagradável assim para quem gosta disso ouvir, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam muito de novela, por exemplo. E boa parte das novelas, elas incentivam, por exemplo, elas mostram que um casamento é impossível ser feliz, por exemplo, né? É um padrão que a maioria das novelas tem. Você sempre vê que a pessoa está com o marido ou a esposa, mas não está feliz e a solução é estar com uma outra pessoa. Normalmente a pessoa que assiste muita novela tem isso como padrão. Ela tende a não ter um casamento tão bom por isso, por mais que talvez seja difícil de aceitar. Então, a pergunta, né, que eu quero te fazer agora é: com o que você está alimentando a sua mente diariamente? Com coisas boas, com coisas ruins? Talvez você não esteja presente exatamente para isso, mas se você quer saber exatamente, pensa que tipo de palavras que você mais fala, por exemplo. Talvez você fale muito em crise, em desemprego, em doença, em morte. Se você fala muito nessas palavras, muito provavelmente o efeito Tetris que está funcionando em você é o efeito negativo, de você estar constantemente em notícias ruins. Se esse for o caso, mude isso, né? A primeira forma, né? Aí é claro, você achar que é bom para você. No meu caso, é uma coisa que eu fiz, por exemplo, que eu, em hipótese alguma, assisto o jornal, né? Então, as notícias que eu fico sabendo, às vezes eu fico meio desligado assim, e para mim tá tudo bem com isso, mas quando é alguma coisa mais interessante, às vezes eu pesquiso na internet para saber o que está acontecendo, mas eu não me permito expor a minha mente a esse tipo de coisa, porque eu sei o tanto que isso pode me prejudicar. Então, a ideia aqui do vídeo, fica atento ao que você alimenta a sua mente todo dia, que pode ter certeza que isso impacta diretamente na sua vida. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se você achou bom esse vídeo, se você gostou aqui da ideia, dá aqui um like e compartilha com alguém que você acredita que possa ser ajudado por esse vídeo também. Beleza? É isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.